Fala, meu povo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui são 9h30, dia 4, e o tema do vídeo de hoje é um pouco diferente, como vocês estão vendo aí no título. Hoje, como eu falei no primeiro vídeo, eu quero estar falando aqui sobre assuntos diversos. Eu quero colocar o que há de bom dentro de mim para fora. Um grande amigo que faz parte de um grupo seleto de homens cristãos. Ele, nessa terça-feira, 2 dias atrás, indicou a nós que colocasse o que era de bom dentro de nós para fora. E se há algo de bom em mim, eu digo pela minha fé, respeito a todas as fés e crenças, né, diversas religiões, respeito a todos, e por isso também é, acho que é razoável exigir respeito, mas entendo que algumas outras pessoas podem não tolerar. Mas eu quero colocar o que há de bom. Acredito que isso que eu vou falar aqui é algo bom e que vai servir em geral para sermos bons cidadãos. Eu sou cristão, evangélico, né? E eu creio na Bíblia, né? Que é o livro sagrado dos cristãos. Eu creio na Bíblia e creio que tudo que está escrito nela é verdade absoluta. Eu acho que é a minha crença. Entendo quem não acredita nisso. Sei que algumas pessoas também acreditam na Bíblia em partes, mas no meu caso eu acredito na Bíblia 100%, certo? Se a Bíblia está lá dizendo que um certo homem foi utilizado para abrir o mar e Deus abriu o mar vermelho lá no Egito, eu acredito nisso. Então, enfim, essa foi só uma introdução, mas para dizer que o que eu vou falar aqui está na Bíblia e está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, dos romanos, né? Que eram os cristãos daquele tempo, aproximadamente. Não sou bom muito nessas coisas, mas acho que cerca de 40, 50 ano 40, 50 depois de Cristo, não sei, não sou teólogo também, mas é sobre essa carta que eu vou falar, né? O apóstolo Paulo, que foi um dos apóstolos aí escolhidos por Jesus, foi um grande pregador, né? Um grande escritor, praticamente todo o Novo Testamento, todo não, mas acho que, sei lá, 60, 70% do Novo Testamento foi escrito por ele, né? Ele escreveu várias cartas para várias igrejas daquele tempo, né? E eu vou ler aqui o capítulo 12, na parte que, no caso da minha Bíblia aí, fala regras da vida cristã. E também eu vou ler o início do capítulo 13, que é a sujeição às autoridades. E veio ao meu coração de falar aqui que, até remetendo a um livro de C.S. Lewis, que nesse momento eu não vou saber dizer qual é, já li vários livros de C.S. Lewis, que foi o criador das Crônicas de Nárnia, né? E ele também era muito amigo do criador do Senhor dos Anéis, que inclusive eu quero muito um dia ler. A questão é que eu leio assuntos mais voltados para a economia, finanças comportamentais, que são assuntos que eu gosto muito e estão diretamente ligados à minha profissão, mas eu já li muitos livros cristãos, principalmente a maioria de C.S. Lewis. E C.S. Lewis, ele fala num dos livros dele que o mundo seria muito melhor se seguissem as regras cristãs, né? Tomar até um cafezinho aqui para não esfriar, mas ele fala isso. Poxa, e eu concordo, e eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo que realmente o mundo, a sociedade seria bem melhor se todos seguissem isso aqui que está escrito.
né? E o que é que está escrito aqui? Vamos ver, estamos em 5 minutos e vamos tomar um minutinho aqui, 2 minutinhos para ler essa parte. Então, começando aqui no versículo 9 do capítulo 12, a gente vai ler o seguinte: Paulo dizendo, orientando aos cristãos de Roma, certo? Ele fala: o amor seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então ele já está dizendo aqui no início que amem o próximo, que tenham uma boa amizade, né? Que sejam afeiçoados uns aos outros com amor fraternal. Ele continua: não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Isso aqui eu diria que é algo... Tudo aqui é mais voltado para os cristãos, mas vamos dizer que isso aqui está especificamente mais dentro para quem é cristão, né? Vamos dizer assim, que nem todo mundo ora, né? Então, vamos dizer assim, não é o assunto do vídeo hoje, né? Não é a orientação que eu daria para pessoas não cristãs, dizer assim, não é a obrigação de todo cidadão orar, né? Isso é mais para os cristãos, mas enfim, sede pacientes na tribulação. Poxa, todo mundo sofre, todo mundo tem momentos difíceis na vida, no trabalho, momentos difíceis financeiramente, e se a pessoa tiver um espírito, uma mentalidade de perseverar, poxa, eu não vou deixar a peteca cair. De algum jeito aqui, eu vou me revirar e vai dar certo. Ser perseverante é algo bom para todo mundo, né? Então vamos acelerar aqui sem fazer muitos comentários, para no fim eu fazer um comentário geral. Perseverai na oração, compartilhando a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis, os inimigos, né? Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros, não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos, ou seja, humildade. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Isso aqui é praticamente tudo que eu queria ler hoje, é a principal coisa. Não retribua mal com mal, procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá o que beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Caramba! E aqui fecha o capítulo 12. Então, o que eu queria realmente trazer aqui não é nem o início do que eu li, que eu fiz alguns comentários, era mais isso aqui, esse final, que eu queria raciocinar logicamente aqui com todos, que a sociedade seria muito melhor se a gente praticasse isso. E eu não estou sendo aqui hipócrita, né? Eu não quero, assim, eu não quero ser um hipócrita aqui, mas eu quero ser honesto aqui com vocês e dizer que o meu desejo é fazer isso aqui, mas muitas vezes a gente não consegue. Então, o que eu queria compartilhar aqui, em primeiro lugar, vamos fazer o comentário geral desse fim desse capítulo 12. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Isso aqui quer dizer sobre humildade. Isso aqui, não quero me exaltar nem nada aqui, mas isso aqui eu aplico bastante. Teve uma certa vez, e eu quero abrir a minha vida, experiências que eu tive aqui. Teve uma certa vez que o meu pai e o meu irmão,
eles vieram. Esse é um dos exemplos que veio à memória, eu quero compartilhar. Eles vieram me dar um conselho e um direcionamento, ou seja, eles vieram me exortar. É, quem não souber o significado da palavra, depois pesquisa, mas eles vieram falar para mim: olha, isso aqui que você está fazendo na sua vida não é bom. E eu falei: realmente, eu acho que isso não é bom. Especificamente, vamos ser bem transparente aqui, o que era que eles estavam dizendo? Olha, eu acho que você não está se dedicando tanto na sua vida profissional. E eu acho que você precisa sair da zona de conforto. Então era isso que eles estavam falando para mim. E aí, o que é que eu falei, né? Eu acho que eu preciso de mais dificuldade. Eu preciso ir para uma zona de pressão. Eu preciso sair desse lugar que eu tô de conforto e ir para um lugar de pressão. Foi isso que eu falei. Eles falaram assim: caramba, é muita humildade você dizer isso. E eu falei: poxa, mas eu tenho que olhar para mim mesmo e eu tenho que reconhecer. Então, isso diz sobre a autorreflexão. E isso é algo que todo mundo deveria ter, na minha opinião. Eu acho que às vezes as pessoas não olham muito para dentro de si. E eu acho que isso, até os psicólogos, eles vão saber falar melhor, isso é muito importante. A gente, se as pessoas olhassem um pouco mais para dentro de si e procurassem o que está errado, refletisse sobre isso para corrigir, isso seria muito bom. Mas aí vamos continuar que tem muita coisa para falar. Então, não retribuas a necessidade de... não retribua a nenhum homem mal por mal. Ou seja, se uma pessoa fizer mal, algo mal para sua vida, não faça mal para essa pessoa. Sei lá, respire, tente respirar, tente se acalmar. Eu sei que é muito difícil. Eu não posso ser hipócrita e dizer que a minha vontade, quando uma pessoa me xinga ou faz algo ruim para mim, a minha vontade é de retribuir na mesma moeda. Isso vai da natureza humana, isso é lógica humana, mas eu creio que muita coisa que está aqui na Bíblia vai contra a lógica humana, porque eu acredito que a lógica de Deus não é necessariamente igual à lógica do ser humano. E se a gente for parar para pensar, se existe um ser superior, esse ser superior ele é mais inteligente do que nós. Se existe um ser que criou tudo, se ele é Deus, se ele seja lá quem for, Alá, não sei, não conheço as outras religiões tão bem, mas se existe um Deus aí, ele é superior em tudo, inclusive em raciocínio e sabedoria. E aí ele diz: procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Imagina se todo mundo trabalhasse honestamente. Imagina se ninguém quisesse roubar ninguém, enganar ninguém numa relação comercial, de venda, né, de prestação de serviço. Sabe, mecânico? Tem muito mecânico aí, infelizmente, que não presta um serviço de forma honesta. Ele se aproveita da falta, e isso vários outros profissionais, tá? Vamos dizer, eletricista, né? Não sei. Existem muitos profissionais, inclusive das finanças, né? Aqui no mercado das finanças, infelizmente, existe isso também. Profissionais que se aproveitam da falta de conhecimento, da ignorância das outras pessoas, dos clientes, para cobrar um preço maior, para fazer algo que vai lhe beneficiar. Então imagina se todo mundo procurasse ser honesto e dizer: olha, isso aqui é só um pequeno problema. Tem mecânico, eu já vi até na internet, mecânico que fala assim: isso aqui é só esse pequeno problema, eu não vou nem lhe cobrar. Cara, o cara foi honesto. Primeiramente, ele alegrou o coração de Deus, independentemente se ele acredita ou não em Deus. Ele agradou a Deus
e ele vai ganhar essa pessoa como cliente pelo resto da vida, porque ele foi honesto, porque ele foi transparente e ele não quis se aproveitar. Mas aí a gente não vai entrar nesses assuntos. Infelizmente, muita gente faz isso. Às vezes, eu não quero nem julgar ninguém, eu vou julgar comportamentos. Mas às vezes tem gente que faz isso porque, poxa, tem a família lá para sustentar, tem o alimento para botar na mesa para a família e às vezes opta por isso. Mas imagina se, independentemente disso, ele buscasse aplicar esse princípio de honestidade, de ser alguém honesto. E aí ele continua aqui: no que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Claro, existem momentos que não vai depender da gente, mas existem muitos momentos que dependem da gente. Então, vou trazer aqui para minha vida. É, Poxa, se tem alguém na minha família que perturba demais, que fala, que quer ficar tirando onda, alfinetando, cutucando, poxa, depende de mim não reagir de forma errada, não reagir com ira. Depende de mim. Depende de mim controlar as minhas emoções, controlar a ira, a raiva. Inclusive, em outro lugar aqui na Bíblia vai dizer: você pode até se irar, mas não peque, não cometa pecado. Ou seja, você pode se irar aqui no seu coração, dentro de você, você pode ficar irado, mas aí cabe a você controlar, né? Inclusive, dos primeiros personagens da Bíblia, que foi o filho de Adão e Eva, Caim, ele se descontrolou. Ele viu que Deus se agradou mais do irmão dele, que era Abel. Ele viu isso e o que é que ele fez? Ele matou o próprio irmão. E aí Deus falou: ó, o mal vem sobre você, mas cabe a você controlar. Imagina se cada um de nós buscasse ter paz com os homens, né? Mesmo que alguém fez algo ruim contra você, você se acalmar e você deixar aquilo para lá, né? Vamos deixar passar. Inclusive, Jesus Cristo, se você acredita na existência dele ou não, ele, mesmo sendo uma história, um personagem, mesmo se for uma história fictícia, é uma boa história, como várias que a gente escuta por aí, de parábolas, de fábulas legais que trazem o ensinamento. Jesus, mesmo sendo traído por Judas, comeu a ceia com ele, né? Ele já sabia que ia ser traído, né? E mesmo assim não fez nada de mal com Judas, né? Ele não mandou matar Judas, ele não machucou, ele não, nenhuma palavra de ira ele soltou. Então, isso aqui é o princípio, né? Imagina se a sociedade aplicasse isso. E aí ele vai dizer aqui: não se vinguem, né? Porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei. Aqui é um princípio cristão, mas a gente pode resumir aqui dizendo que não busquem vingança. Acredite que se aquela pessoa está fazendo mal a você, ela mesmo terá a sua recompensa. Uma hora a conta vai chegar. Então, assim, eu acho que muito do que está acontecendo na sociedade agora poderia ter sido evitado se aquelas pessoas, vamos dizer, nesse momento que a gente está gravando aqui, o ex-presidente está sendo julgado por conta daquele atentado do 8 de setembro, né? Acho que é 8 de setembro, né? 8 de janeiro, se eu não me engano. 8 de janeiro, eu acho. E aí, aquelas pessoas foram lá, depredaram, né, o patrimônio público, foram lá no palácio e quebraram tudo, né, roubaram certas coisas, quebraram. Isso está errado, pessoal. Isso aí está muito errado. Não é porque eu, Luciano, sou
me posiciono economicamente, politicamente, como na direita, não é por causa disso que eu vou dizer, olha, essas pessoas estão certas porque elas também são de direita. Não, mas isso é uma atitude completamente errada. Sabe por quê? Porque aqui no capítulo 13 a gente já vai ler o quê? Paulo dizendo, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. E aqui ele diz, continua, se você fizer o que é mal, você vai ter medo da autoridade, porque essa autoridade não vai trazer o julgamento, né, a condenação em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Ou seja, Deus colocou todas as autoridades nesse momento. Seja o ministro A, B ou C, né, o presidente atual, ele foi colocado por Deus. Se a Bíblia está dizendo, eu acredito que é. E eu não vou dar uma de mau cidadão, né? E, por exemplo, esse governo é ruim. Se eu julgo que esse governo é ruim, eu não vou mais pagar impostos. Não, isso não está correto, porque eu tenho que obedecer esse princípio aqui, eu tenho que fazer o bem, não tenho que dar o troco com o mal, não sei. Então, ser cristão é ser um bom cidadão, independentemente do governo de esquerda ou de direita, do governo A ou B, você vai ser um bom cidadão. Por quê? Porque o nosso princípio cristão é de ser sal e luz nessa terra, é de ser bom cidadão. O cristão, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente do geral. Ele tem que... Não é porque, eu quero me exibir, eu quero mostrar que eu sou bonzão, não. Ele tem que ser diferente, porque isso contagia, né? Uma cultura boa, ela contagia as outras. Então, se você for na Europa, por exemplo, onde tem a cultura de, por exemplo, não jogar lixo na rua, você não vai ver isso na Europa. Lixo na rua, as ruas todas sujas. Porque lá tem uma cultura boa. E nós, brasileiros, que não temos essa cultura, a gente joga lixo na rua mesmo, né? Muitas ruas elas estão todas sujas, a gente vai para lá e a gente faz o quê? Joga lixo na rua? Muitos jogam, mas a maioria respeita o princípio, porque sabe que aquela cultura, sabe que lá ninguém faz isso, porque o ambiente ele influencia. E a gente quer ser luz aqui, a gente tem que ser diferente, tem que fazer o bem, porque isso contagia, isso vai levar todas as outras pessoas para o bem. E aí as pessoas falam, julgam o que realmente de fato é praticado. Se os cristãos eles não praticam isso, eles vão dizer que nós somos hipócritas, né? Eles vão falar isso. Então o que importa é a prática. Mas enfim, aqui diz, também por essa razão pagais tributos, porque eles são ministros de Deus. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E para finalizar é isso, pessoal. Eu acredito que se todo mundo aplicasse isso aqui, o mundo seria muito melhor. O que é que isso aqui está dizendo? Procure a paz com os homens, sejam humildes, não sejam prepotentes, tenham compaixão com os de baixa renda, não retribua o mal com o mal, mas ao contrário, se o seu inimigo ele estiver com fome, dê a ele o que comer, porque aí aqui vai dizer, fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. E o que é que isso quer dizer? Estou botando fogo na cabeça da pessoa? Não. A pessoa vai ficar muito reflexiva. Imagina um inimigo chegar para você,
fazer o mal com você e você é, retribuir com o bem, fazer o bem para ele. Acho que a pessoa vai se sentir muito culpada, provavelmente. Se ela tem um pingo de compaixão, não sei, de coisas boas no coração, ela vai realmente pensar, repensar, refletir sobre aquilo, talvez passar noites sem dormir. Isso aí você vai trazer ela, às vezes ela vai se arrepender, chegar para você, pedir perdão e aí aquele relacionamento vai ser restaurado. Então, eu acredito que se as pessoas fizessem isso, o mundo seria muito melhor. Esse é o tema do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado disso. Não foi sobre finanças, investimentos. Quem sabe tudo isso impactaria beneficamente a economia, né? Eu acho que se o mundo é capitalista, boa parte das ações, das boas ações, elas impactam positivamente na economia. Eu acredito que, pelo menos em parte, esse argumento está correto. Mas é isso aí, participem, comentem, entre em contato comigo, se isso lhe ajudou de certa forma, se você concorda ou não concorda, fale, comente, e é isso aí, pessoal. Valeu!